Salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, cantemos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, salmos de louvor. Louvado seja Deus, o Rei dos Reis, para sempre cantarei do teu amor. Teus filhos vão falar do teu poder, todos hão de te adorar e te bendizer. Louvado seja Deus, o Rei dos Reis, para sempre cantarei do teu amor. Teus filhos vão falar do teu poder, todos hão de te adorar e te bendizer. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 11, que diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo é o fundamento, é a nossa base, é o nosso alicerce, e não pode haver outro, somente Ele. Que essa palavra fale aos nossos corações e mentes, nos ajude a refletir e a perceber qual tem sido o fundamento da nossa vida. Com essa palavra eu saúdo a todos e nós iniciamos nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor amado, queremos te bendizer e te louvar por teu Filho Jesus Cristo, que é o pilar que sustenta tudo, todas as coisas em todo o universo e também em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente nele, na sua graça e misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, porque facilmente nós colocamos outras coisas no lugar de Cristo. Pessoas, coisas, nosso trabalho. Nos perdoe por isso. Restaura, Senhor, a nossa vida e a nossa fé junto a Ti. Por Teu Filho Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, é muito comum ouvirmos histórias nas comunidades das pessoas falando de pastores, de pregadores, falando de suas preferências. Algumas pessoas dizem, eu prefiro esse, outros dizem, eu prefiro aquele, eu gosto mais do jeito desse do que daquele. Não há problema em preferências por pregadores, por pastores, desde que isso seja apenas
um motivo de gratidão por aquela pessoa, por aquilo que ele fez por nós, pela palavra que ele nos trouxe, por algum gesto que ele demonstrou por nós. O problema é quando essas preferências tomam o lugar de Cristo. Os pastores não podem ser mais importantes, não podem ser colocados no lugar de Jesus Cristo. E isso é fácil de acontecer. Infelizmente, eu já passei em comunidades, já ouvi histórias negativas nesse sentido, que não deveriam ser praticadas, vividas por nós. Algumas vezes já ouvi de situações de pessoas que deixaram o convívio da comunidade, deixaram de vir à igreja por causa de um determinado pastor, de um determinado pregador. E nem era porque ele fez ou ensinou alguma coisa errada, ofendeu alguém, mas simplesmente o argumento é: eu não gosto dele, não gosto do jeito dele pregar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer: ele parece que está falando para criança, por isso eu não gosto, eu não vou mais. Queridos, eu sempre aponto para o fato de que nós devemos vir à igreja, não pelo pregador, não pelo pastor, mas sim por causa de Cristo e da sua palavra. Ele deve ser o centro das nossas vidas, o centro da igreja. Se o pastor ou o pregador não coloca Jesus Cristo no centro da sua vida e da sua pregação, aí sim nós precisamos conversar com ele para tentar organizar e ajeitar isso novamente, colocar nos eixos. Hoje eu quero compartilhar um texto que aponta para isso. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 17. Diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Queridos, havia um conflito na comunidade de Corinto, e esse conflito estava causando uma grande divisão. Um dos motivos era justamente preferência por pastores, por pregadores. Uns gostavam mais de Paulo, outros gostavam mais do Apolo. Apolo foi um grande pregador do Evangelho, que passou em Éfeso e também em Corinto anunciando a palavra de Deus. E outros diziam que preferiam o apóstolo Pedro. Os coríntios estavam discutindo sobre quem era o maior, o melhor. Paulo, Apolo tinham respeito um pelo outro, como ele afirma, como Paulo afirma em 1 Coríntios 16, 12. Paulo também conhecia Pedro e afirmou que ele era um personagem importante da igreja, em Gálatas capítulo 2, versículos 8 a 9.
Paulo foi o fundador dessa comunidade de Corinto. Ele, junto com Silas e Timóteo, ele foi o primeiro a levar o evangelho para essas pessoas e a fundar ali uma comunidade cristã. Apolo passou por lá depois, pelo que tudo indica, e a sua passagem foi muito importante, porque sua pregação, seu testemunho, trouxe mais pessoas para a comunidade. Ela cresceu e se fortaleceu em Cristo. Não sabemos com exatidão se Pedro passou lá em Corinto e pregou por lá, ou se de repente alguém que o ouviu em outro lugar veio e se estabeleceu naquela comunidade, mas em todo caso, de repente algumas pessoas deviam estar pensando, porque ele viveu com Cristo, ele é mais importante do que Paulo ou do que qualquer outro pregador. Ora, o mais importante, a autoridade da igreja é Cristo. E tudo que alguém falar ou pregar na igreja deve ser avaliado pela palavra de Cristo. E além do mais, quem deu sua vida, quem foi crucificado para o perdão dos pecados, foi Cristo. Quem salva é Ele, ninguém mais. Os coríntios começaram a colocar os missionários, os pregadores, no lugar de Cristo. Eles não estavam mais unidos por Cristo e em Cristo. Não estavam mais falando a mesma coisa. Não tinham mais o mesmo parecer, mas estavam discutindo sobre a importância dos mensageiros. Haviam até os que diziam que eram de Cristo, mas estes também estavam se isolando dos demais, formando um partido, um grupo. Era um grupo oposto aos demais, não queriam ter comunhão com os demais irmãos, mas queriam pertencer a Cristo. Se tornaram arrogantes, como o apóstolo Paulo menciona em 2 Coríntios 10, versículo 7. Eles negavam os outros irmãos. É claro que Pedro e Paulo tinham a sua importância dentro da igreja, pois é através deles que nós conhecemos a Cristo, do testemunho deles nas Escrituras. Porém, eles não podem ser supervalorizados ou colocados acima nem ao lado de Cristo. Eles são servos. O apóstolo Paulo ficou sabendo dessas discussões, desses conflitos, e resolveu exortar os coríntios e trazê-los de volta para o centro, para aquilo que é mais importante, para Jesus Cristo. O apóstolo começa então os exortando para que permaneçam unidos. Paulo vai falar no capítulo 12 que assim como um corpo físico é um só, mas tem muitos membros, a igreja é da mesma coisa, é a mesma coisa. E assim como o corpo físico, ela não pode ser dividida. Não pode haver divisões dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, por questões periféricas, ou seja, por questões em que Cristo deixa de ser o centro. Paulo chega a falar que eles devem ser estreitamente unidos em Cristo, no mesmo modo de pensar. Se vocês lembram, em outro momento, em Filipenses capítulo 2, Paulo diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Filipenses 2, 1 e 2. Não há dúvidas de que o corpo de Cristo
seja composto de pessoas diferentes, com jeitos diferentes, com histórias diferentes, que moldaram o jeito de ser de cada um. Porém, ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer, significa que a palavra de Deus é o centro na vida de todos. Paulo questiona a igreja de Corinto, perguntando: será que Cristo está dividido? Essa primeira pergunta seria melhor traduzida por: será que é possível ou permitido dividir o corpo de Cristo? Com essa pergunta, o apóstolo Paulo está chamando atenção para um fato assustador causado pelas brigas, pelos conflitos dentro da igreja. Cristo, o único Senhor, superior a todos, está sendo dilacerado porque cada um quer se apoderar dele. Cada um está puxando ele para um lado, puxando o corpo para um lado, uma parte do corpo para o lado. O apóstolo faz outra pergunta muito pertinente. Agora, para o seu grupo: Paulo foi crucificado em favor de algum de vocês? Essas perguntas são realmente centrais e balizadoras para qualquer discussão nesse sentido. Paulo estava apontando para o fato de que ele era apenas um mensageiro, um servo de Cristo. Por mais importante e espiritualmente poderosa e avivada que seja a testemunha, um pastor ou um pregador, porque por mais que ele realize coisas maravilhosas e tenha influência na vida das pessoas, quem realizou a obra redentora foi Cristo, o puro e santo Filho de Deus. Por esse motivo, ninguém mais pode ter importância e significado maior em nossa vida. O batismo significa que nós passamos a pertencer a outro. Nós somos propriedade de Cristo, comprados pelo seu sangue. As pessoas estavam dizendo: eu fui batizado por Paulo, eu fui batizado por Pedro. Será que algum dessas pessoas pertencia a um desses pregadores, desses homens? Será que por termos abraçado a fé por meio de uma pessoa, da pregação dela ou do seu jeito de ser, nós podemos dizer que pertencemos a ele? Claro que não. Quem nos convence é Cristo, através do seu Espírito Santo. A pessoa foi apenas um servo, um instrumento de Deus, para que a verdade fosse revelada a nós e nós chegássemos à fé. Queridos, pelo versículo 17, percebemos que as pessoas estavam nutrindo uma admiração pela retórica, pelo jeito de pregar, pela maneira de anunciar o Evangelho. Eles ficavam impressionados pelas palavras, pelas construções das pregações que ouviam, e não pelo conteúdo da pregação em si, que é Cristo. Paulo diz no capítulo 2, os versículos 1 a 5, que ele não usou desses métodos para convencer ninguém quando ele foi lá em Corinto. Achei muito interessante o comentário de um estudioso sobre a persuasão pela sabedoria. Ele diz: sempre que a sabedoria humana determina a palavra, a pregação, sempre que as pessoas são conduzidas para um domínio mental das coisas divinas, de acordo com seus desejos, a cruz de Cristo torna-se esvaziada.
insignificante, ineficaz. O Evangelho desaparece debaixo dos elevados raciocínios com que o ser humano se apodera de Deus. Paulo bem sabia que o mais importante era o Evangelho de Cristo, puro e simples. A sabedoria está no Evangelho, não nas formas, nas palavras usadas para pregar, para anunciar. Cada pregador vai falar da mesma coisa, mas conforme a sua originalidade, seu jeito de ser. E o Espírito Santo é quem vai convencer. A igreja, a divisão na igreja, nega a unidade do batismo em Cristo que foi crucificado por todos. Os servos de Cristo, os pregadores, os pastores, não podem se tornar objetos de adoração e devoção. O Deus triuno é o único digno de adoração, devoção, fé e esperança. Queridos irmãos, proclamemos juntos a mesma coisa. Vivamos juntos a mesma coisa, a palavra de Cristo. Eu sou de Jesus. Que isso realmente seja algo vivido e claro em nossas vidas, mas que isso não fique somente em nossos lábios. Que esse testemunho seja vivo e claro, e que nós pratiquemos a palavra de Cristo, especialmente o amor, que era o que estava faltando nessa comunidade, como Paulo afirma lá em 1 Coríntios 13. Que assim seja, e que nós vivamos, pratiquemos a palavra do Senhor, que as pessoas percebam, nós somos de Cristo, e Ele é o centro das nossas vidas, e por causa do amor dEle, nós amamos uns aos outros, nos acolhemos, nos fortalecemos na fé. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, te bendizemos e te louvamos pela nossa vida, por teu Filho Jesus Cristo, que é pilar da nossa vida, da nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a sempre tê-lo no centro de todas as coisas. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. E livra-nos, Senhor, de causarmos divisões, de causarmos conflitos dentro da igreja por coisas secundárias. Mas que o teu amor nos una num só corpo. Proteja e guarde cada família que está assistindo essa palavra. Cada família da nossa paróquia, das nossas comunidades. Guarde, Senhor, as pessoas que estão enfermas, acamadas, entristecidas, abatidas e em luto. Que o teu amor esteja envolvendo cada um e que a tua graça esteja nos sustentando. E aquilo que não conseguimos lembrar, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a ti, e num só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor. Só nos gloriamos
seja bendito Jesus, louvado seja bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer.